Quando vocês vão ver o mapeamento dos SIM cards de vocês, essa é a parte mais interessante de todas, né? Onde aparece todos os SIM cards que vocês têm, eu vou começar a mostrar que tipo de informação agora vocês conseguem obter desses SIM cards. Então, a primeira informação que a gente coloca aqui, né, desde o ICCID e do MSIS-DN, quer dizer, tanto o número do cartão quanto o número da linha, qual a operadora que a gente está, de fato, trabalhando com aquele cartão, mas interessante também que a gente tem aqui do lado a rede. Então, a gente mostra não só qual é a operadora do cartão, mas qual é a rede que ele está conectado naquele momento. Então, se vocês pegarem no caso da Algar, a gente tem um produto da Algar, mas ele está nesse momento conectado com a rede da TIM, tá? Isso pode acontecer também, por exemplo, para vocês detectarem o RAN share. Vocês podem ver um cartão da Vivo conectado numa rede da TIM, ou um cartão da TIM conectado numa rede da Vivo. Ele vai mostrar essa informação. A tecnologia, ele está mostrando aqui também. Todos os meus 3 casos que estão online, eles estão com tecnologia 4G. Então aqui vocês poderiam enxergar isso com 2G, com 4G, tá? Sem problema nenhum. Então, gente, o que mais a gente pode ver aqui bem interessante? Tem 2 datas, tá? Ou 3 datas aqui. A data de aprovisionamento, a data de ativação e a data de último acesso, né? A data de aprovisionamento é a data que a linha é enviada para vocês, a data que a linha foi, de fato, aprovisionada em vocês como clientes. A data de ativação é a data e hora a partir do qual começou a cobrança dessa linha, não é? Porque existem produtos que podem ser enviados, como o produto Smart, com um tempo de carência. Então, ele tem data de aprovisionamento, mas ele não tem data de ativação. A partir do momento que ele for ativado, é que a cobrança começa e as 2 datas são preenchidas. Essa aqui é a data e hora do último acesso feito, da última atualização. Então, essa é a data e hora do último dado recebido, tá bom? A rede a gente já falou qual é o produto que vocês estão usando, tá? E aqui vem todos os status. Isso é bem legal eu mostrar para vocês que status são esses, tá? Então, vou primeiro falar a respeito da conexão. Essa conexão aqui, ela trabalha com 3 status e 3 cores diferentes. Deixa eu até ver que eu acho que eu tenho um outro aqui que mostra as 3 cores, ó. Então, eu tenho o verde, que é a linha está online, ela está com sessão aberta. Eu tenho o vermelho, que a linha está offline, então naquele momento não existe sessão aberta para aquela rede, para aquela conectividade. E eu tenho um terceiro status, que é uma linha que nunca se conectou, a gente nunca recebeu dados dela. Então, provavelmente, é uma linha que vocês compraram, mas é uma linha que ainda está no período de carência ou é uma linha que está no estoque de vocês. Então, é uma linha que ela nunca trafegou dados para a gente. Então, vocês têm como diferenciar isso e filtrar isso dentro da base de vocês também. E do lado de cá no status, a gente tem essas 4 mãozinhas que indicam para vocês como é que está o status da linha em 4 situações diferentes. O primeiro deles é um bloqueio administrativo. Se vocês encontrarem essa mãozinha em vez de verde, vermelha, vai significar que a linha não está trafegando porque existe algum problema contratual entre a Cor e vocês. Então tem que entrar em contato com a gente para descobrir por que essa linha foi bloqueada, tá? Mas é um motivo administrativo. O segundo bloqueio é um bloqueio técnico. Se essa mãozinha estiver vermelha, é porque vocês pediram para que essa linha fosse bloqueada. Então, por algum motivo, vocês descobriram que ela está trafegando de forma incoerente, que ela está com tráfego muito alto, vocês pedem para parar de transitar essa linha. Vocês pedem, solicitam um bloqueio para ela. É a segunda mãozinha ficando vermelha. Deixa eu ver. Aqui a gente tem um exemplo de mãozinha vermelha, tá bom? O que é esse exemplo aqui? É o terceiro, é a suspensão Anatel. Então, essa linha, ela não está trafegando porque ela está em suspensão Anatel. Então, é a terceira mãozinha. E o último status é quando vocês travam a linha, quando a linha é travada, o tráfego dela, por causa de excesso de consumo, né? Então, a gente tem os bloqueios por consumo, e se ela consumir mais do que deveria e foi bloqueada por consumo, a última mãozinha vai ficar vermelha.
Qualquer uma das mãozinhas vermelhas significa que aquela linha não está trafegando, tá bom? Então ela não pode ter uma seção aberta. E assim vocês conseguem aqui em cima filtrar para saber, por exemplo, qual das linhas estão em suspensão. A próxima coluna aqui é uma coluna de firewall, que é para quando vocês têm VPN com a gente, configurações especiais, IP fixos. Esta coluna é que mostra como é que essa configuração está aplicada a cada uma das linhas. Então, se existir configurações próprias de firewall e de IP para vocês, é essa coluna que vai mostrar isso. Aqui a gente tem o consumo dentro do ciclo. Lembre que a Core trabalha com ciclos que começam no dia 24 e terminam no dia 23 do mês seguinte, e esse é o consumo total acumulado dentro daquele ciclo, ok? Qual é a última PN que se conectou? Qual que é o e-mail recebido pelo equipamento? Isso vocês, então, não precisam preencher esse dado é obtido automaticamente através do envio de dados. No final de tudo, a gente tem algumas ações que a gente pode fazer. Isso é um padrão, mais ou menos, para a plataforma. A gente sempre tem na parte superior todos os filtros que a gente pode utilizar. E aqui no final a gente tem algumas ações que a gente pode executar para cada uma dessas linhas, né? Eu vou falar das ações primeiro, depois eu falo de forma generalizada dos filtros. As ações. Primeira ação, a gente pode visualizar a localização específica dessa linha naquele momento, a última atualização que a gente tem. Então está aqui, a gente vê a última célula que recebeu os dados daquela linha específica, tá? Então, isso ajuda a vocês tentarem fazer algum tipo de, no caso de um furto, no caso de uma aplicação de um jammer, que vocês precisavam saber qual foi a última célula onde o veículo se encontrava, vocês não precisam mais solicitar essa informação para a gente, vocês conseguem ver isso online, diretamente na plataforma, em real time, né? Do lado direito, depois que a gente tem o íconezinho de localização, a gente também tem a visualização dos dados da antena que recebeu essa localização, tá? Então a gente tem o LAC, a gente tem o Cell ID, se vocês precisarem dessas informações, e a gente também já plota latitude e longitude, que foi utilizado pelo nosso sistema para colocar no mapa, mas que vocês também podem utilizar no sistema de vocês para colocar em algum Google Maps ou em alguma outra coisa, né? É importante a gente comentar também, eu normalmente falo isso no final, mas toda essa plataforma foi desenvolvida já full time e com acesso pleno via API, tá? Então, para quem vai precisar no futuro acessar esses dados, ou tiver interesse para acessar esses dados via API, então logo a gente faça o lançamento da plataforma, é só entrar em contato com a gente que a gente vai começar a divulgar a documentação da API também. Então, esse tipo de informação vocês vão conseguir obter através de automações. A gente tem aqui um botãozinho de editar, que é para a gente poder mudar essa informação, colocar um tag qualquer nessa linha. Então, eu poderia comentar aqui que ela está em teste em bancada. E a partir do momento que eu salvo isso, essa informação vai ficar conectada, né? Vai ficar vinculada diretamente àquela linha. E essa informação de cliente é o que na plataforma atual a gente chamava dos tags, não é? Então, são anotações que vocês podem fazer na linha, desde uma placa do carro, uma placa do veículo, até de que projeto aquilo pertence, qualquer comentário, uma linha que está em teste, uma linha que está com problema. Então, vocês podem fazer anotações nessa linha, linha por linha, e isso é colocado aqui nessas informações. Tudo que vocês tinham no sistema antigo está sendo importado para cá, tá? Então, se vocês tinham comentários no sistema antigo, esses comentários estão sendo importados para a linha dentro desta coluna, ok? Perfeito. Então, gente, o que eu fiz aqui, nesse caso, foi mostrar para vocês, através do botãozinho de ação, como fazer unitariamente, né? Depois eu vou mostrar para vocês aonde ficam essas informações de forma massiva, mas dá para fazer também. De forma unitária, linha por linha, a gente tem duas ações diretas, que é colocar aqui
as informações e colocar um reset. Então, eu posso fazer, através desse botãozinho aqui da setinha, o reset direto na linha, sem ter que entrar no ambiente que a gente chama de Custom Care, que é onde eu executo todas as minhas ações dentro da linha. Em vez de fazer no Custom Care, onde eu posso fazer unitário ou massivamente, essas duas ações eu consigo fazer diretamente em cima da linha, que é editar e que é fazer o reset da linha. E o último aqui, que é o reloginho, é bem legal também, gente, porque é o histórico das conexões, né? Então, quando eu abro o histórico das conexões, eu vou trazer uma listagem de todos os dados que eu recebi das últimas sessões. Então, olha, eu tenho aqui que esta última sessão, que ainda está online, vou aumentar até um pouquinho o tamanho da letra, que acho que fica mais fácil para vocês. Essa última sessão, que começou às 15h41 do dia 11, ela ainda está online, ela está durando 19 horas, tá bom? E aqui eu tenho todos os dados dela, com qual IP ela está trafegando, né? Qual a quantidade de uploads e downloads que essa linha já fez, o total trafegado dentro dessa sessão. Então aqui eu estou vendo sessão por sessão, qual e-mail que foi recebido nessa sessão, a tecnologia, ok? E aí eu tenho a localização sessão por sessão. Então, como aqui, né, o que está acontecendo para mim? Eu estou vendo esse equipamento é um equipamento que está estático. Se eu for olhar esses dados aqui, eu vou enxergar que eu tenho todos eles na mesma posição. Mas se eu tivesse ele instalado num rastreador, eu ia ver que as seções estariam sendo mudadas de acordo com a mudança de antenas que eu tenho. E aí existe um botãozinho aqui em cima, onde vocês podem até mostrar o traqueamento disso, tá? De novo, não é uma plataforma de rastreamento, obviamente, mas vocês conseguem até verificar por quais antenas esse veículo tem passado ultimamente. Ele mostra a localização da primeira posição, de todas as posições intermediárias e da última posição. Sendo que aqui em cima vocês ainda tem um filtro, né? Para poder dizer de quanto a quanto, né? De qual período vocês querem ver os dados dessa sessão. Vocês também podem exportar esses dados para um Excel para trabalhar com essas informações de uma outra forma ou processar essas informações para tirar e extrair outros dados que são muito pertinentes aí num determinado momento ou numa situação crítica em que vocês precisam fazer isso. O fato de a gente ter o IP também é interessante para que a gente possa ter um monitoramento do que está acontecendo, né? E existem muito mais informações que normalmente a gente não libera de cara, mas que se vocês precisarem, é só também abrir um chamado com a gente, que a gente pode processar essas informações e mandar relatórios para vocês, num caso de mais necessidade, tá? Mas isso é bem interessante, você tem todo esse histórico e você pode exportar e trabalhar com esse histórico. Se eu voltar lá para onde a gente estava, então, além de a gente ver essas sessões abertas, a gente vê o período de duração da sessão, a quantidade de dados trafegados em cada sessão, até a geolocalização de cada uma dessas sessões também, é importante a gente dizer que aqui em cima a gente tem todos esses filtros, e além de ter todos esses filtros, isso é um padrão da plataforma. Então, qualquer tela que vocês tiverem, aqui em cima vocês podem filtrar esses dados, tá? Quando a gente fala, por exemplo, do ICCID, se vocês quiserem filtrar um agrupamento de dados, se vocês colarem aqui vários ICCIDs separados por vírgula, vocês conseguem fazer um filtro massivo nessa tela, tá bom? Ele aceita até 500 consecutivos. Então, se vocês tiverem uma planilha e vocês quiserem filtrar 500 ou 100 ICCIDs para poder enxergar e trabalhar com eles, vocês podem aplicar esse filtro diretamente através desse campo. Então, essas filtragens, quando a gente está falando de data, inclusive a gente tem data de início, data de fim, essas filtragens todas, ela é padrão dentro da plataforma. E aqui em cima, gente, a gente tem alguns botões extras, inclusive esses botões de filtro. Então, a gente tem um filtro avançado que a gente pode entrar aqui, onde, através desse filtro avançado, a gente pode construir
um filtro composto por vários campos, né? Então a gente pode dizer através desse filtro aqui que eu quero o ICC-ID tal, com o último IP tal, com a rede tal. A gente constrói essa filtragem, tá? E através dessa construção a gente aplica essa filtragem. Então a questão de filtros ela é realmente bastante poderosa. O que mais eu tenho aqui em cima? Eu tenho a exportação direto para Excel ou a exportação em CSV. Então, todos os dados que vocês estão vendo aqui, vocês podem fazer a exportação dessas informações e trabalhar de forma remota em outra aplicação. Vocês podem ligar e desligar as colunas que vocês estão vendo. Então, está ocupando muito espaço aquela coluna de informação, ou não quero ver agora o e-mail. Então, posso esconder isso e deixar minha tela um pouco mais clean, para ficar mais fácil de vocês trabalharem. Inclusive, na hora de fazer essa exportação, vocês podem também escolher quais são as colunas que vocês querem exportar ou não, tá ok? E aí vocês têm mais um botãozinho aqui que é bem interessante, que é o botãozinho que a gente chama de widget. O que são os widgets? São formas de vocês poderem salvar estes filtros num card para poder acessar isso de forma mais rápida, tá? Então, vou tentar fazer uma filtragem aqui através de saber quem está online. Vamos aplicar esse filtro no online aqui, ó. E aí eu tenho um filtro, eu estou com todas as minhas linhas online. Aí eu vou e vou salvar esse meu widget, tá? E vou chamar isso aqui de online. Salvei, widget salvo. E aí eu tenho aqui no meu menu como acessar diretamente esses filtros pré-salvos. E esse filtro que eu acabei de salvar, ó, ele vira um tag e ele já me diz até qual que é o resultado dessa filtragem. Então, na plataforma atual, vocês tinham até cards logo na primeira tela, que não tem nessa plataforma, que diziam quantos estão online, quantos estão offline. Hoje, a gente tem isso de uma forma muito mais flexível. Se a gente salva esses widgets, eles vêm parar aqui e eles são automaticamente atualizados, tá? Então, não é porque eu salvei o filtro, no momento que eu salvei tinha 3 registros, que vai sempre ficar mostrando 3 registros. Se essa realidade alterar, o card altera aqui também. Então, é uma forma de vocês verem rapidamente o resultado de alguns filtros. E se vocês clicarem em cima deles, vocês vão diretamente para a tela onde vocês aplicaram aquele widget com o resultado do filtro já. Então, vocês não têm que ficar refazendo aqueles filtros que vocês usam muito, tá? É para isso que serve essa funcionalidade. Um pouquinho mais para frente, então, e de novo, aqui o objetivo não é a gente entrar em detalhes de tudo, como é que edita, como é que faz, o que pode, o que não pode, como um grande onboard, mas é vocês terem uma visão geral de tudo que é possível, tá bom? A gente vai ter muitas conversas ainda a esse respeito.